Dor de cabeça é um sintoma importante? Eu sou a doutora Mirela Fazito, neurologista, e este é o canal Minuto Neuro. Fica até o final que eu vou falar um pouco para vocês sobre as cefaleias. Se você ainda não foi inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Assim o YouTube vai lembrar vocês toda vez que um novo vídeo for ao ar. Aproveite e compartilhe com os amigos, lembrando que aqui você fica por dentro de muitas novidades sobre neuro. Cefaleia é o nome técnico para dor de cabeça. Dor de cabeça é um sintoma muito frequente, como queixa dos pacientes no nosso consultório. Estima-se que cerca de 90% da população, 90% das pessoas já sentiram dor de cabeça em algum momento da sua vida. Existem mais de 150 tipos de cefaleia e nós dividimos esse grande grupo em dois grupos principais, que são as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. As cefaleias primárias são aquelas onde a dor é o principal elemento e normalmente os exames complementares e o exame neurológico não indica nenhum tipo de alteração. Já as cefaleias secundárias são aquelas dores de cabeça decorrentes de algum problema, normalmente estrutural, sejam quadros de hemorragia cerebral, quadros de acidente vascular cerebral, meningite, tumores, então, que necessitam de uma investigação mais profunda. É muito importante aquele paciente que apresenta um quadro de dor de cabeça recorrente, que procure o auxílio médico para que seja bem avaliado e, se necessário, uma investigação mais profunda. Normalmente, no nosso consultório, nós realizamos o que a gente chama de anamnese, que é a história clínica do paciente. Então, dentro da história clínica desse paciente, a gente vai avaliar o tipo de dor que ele sente. Então, é muito importante, logo de início, a gente já caracterizar o tipo de dor, se é uma dor mais pulsátil, se é uma dor mais latejante, se é uma dor em peso, em pontada, porque as dores de cabeça, dentro das suas classificações, variam muito no tipo. Além do tipo da dor, a localização também é muito importante, porque a gente consegue caracterizar alguns tipos específicos de cefaleia, observando o padrão que essa dor apresenta e a localização que o paciente se queixa mais. Existem dores de cabeça mais fixas, hemicranianas, existem dores de cabeça holocranianas, existem dores de cabeça com acometimento no fundo de olho, com dor no fundo do olho, hemifacial, e a partir daí a gente também consegue caracterizar esse tipo de dor de cabeça. O sexo do paciente é muito importante, porque tem alguns tipos de dor que são mais frequentes em mulheres, por exemplo, a enxaqueca, e alguns tipos de dor que são mais frequentes em homens, como por exemplo a cefaleia em salvas. O modo de instalação dessa dor também é muito importante, porque aquela dor crônica que o paciente já tem há muitos anos, que muitas vezes se iniciou na infância, adolescência, fala muito mais a favor de um quadro de uma cefaleia tensional, de uma enxaqueca, diferentemente daquele padrão de uma dor muito súbita, de uma dor repentina, onde o paciente não tinha absolutamente nada e de repente ele começa a manifestar uma dor que acaba interferindo nas suas atividades. Além disso, o caráter dessa dor, que é esse tipo da dor na realidade, ele é muito importante, muito levado em consideração. O tempo de duração da dor, ele também é muito variável. Então, normalmente, aquele paciente com uma enxaqueca, ele pode ter uma duração de até 2, 3 dias de dor, onde essa dor varia a sua intensidade, mas ela é uma dor mais prolongada, assim como cefaleia crônicas diárias, cefaleias tensionais, e diferente um pouco das neuralgias, onde a dor é um choque, é uma dor mais aguda, muito intensa, mas com uma duração mais curta, assim como a cefaleia em salvas. Isso ajuda bastante a gente na determinação do tipo de dor, da característica da dor, a partir daí determinar qual a provável dor que esse paciente sinta e a necessidade até de complemento na investigação diagnóstica.
Essa intensidade da dor também ela é muito variável, então ao mesmo tempo que o paciente pode ter uma dor mais leve, ele pode ter manifestações muito mais intensas desse mesmo tipo de dor, então a enxaqueca mesmo é uma dor que varia muito a intensidade. A gente leva também muito em consideração aqueles fatores de piora da dor, então dor relacionada ao ato sexual, aquela dor relacionada ao esforço físico, que daí caracterizam alguns tipos específicos de dor, aquelas dores aonde o paciente está no período menstrual e acaba manifestando uma dor mais intensa, então ela realmente fala um pouco mais a favor de quadros enxaquecosos. E também é muito importante a gente perguntar e investigar junto com esse paciente dentro da história dele se existe algum outro sintoma associado, se é a dor única, exclusiva, ou se aquele paciente tem uma aura, que são sintomas visuais, escotomas, pontinhos pretos, pontinhos brilhantes, alguma alteração visual que possa estar associada ao quadro de dor e que pode favorecer algum outro diagnóstico também. Então, aqueles pacientes que apresentam algum sintoma neurológico focal. Então, tudo isso é muito importante durante uma investigação de uma cefaleia, seja ela uma enxaqueca, seja ela algum outro tipo de dor de cabeça. Então, assim, é muito importante que aquele paciente que começou a manifestar uma dor de cabeça busque auxílio médico, até porque não existe ainda cura para determinados tipos de dor de cabeça, mas a gente tem muitos tratamentos para manter a qualidade de vida desse paciente, para que ele consiga realizar todas as suas atividades sem a interferência da dor. Na investigação das cefaleias, é muito importante a gente também ter em mão aquilo que o paciente já faz uso, os antecedentes patológicos desse paciente, quais são as doenças de base que esse paciente já tem, quais medicamentos que ele utiliza para tratar as suas doenças de base, se essas doenças de base estão estáveis ou se existe alguma se existe alguma descompensação do ponto de vista clínico. É muito importante, em muitos casos, quando a dor de cabeça vem com outros sintomas associados, por exemplo, febre, alteração do nível de consciência, uma sonolência excessiva, ou o paciente fica mais confuso, é importante que a gente vá atrás, descarte algum processo infeccioso. Jovens apresentam com uma frequência maior quadros de meningite, seja ela uma meningite viral, seja uma meningite bacteriana. Então, é sempre muito importante uma história, uma anamnese adequada, para a partir daí a gente iniciar a investigação de uma maneira adequada. Então, inclusive até o histórico familiar desse paciente. Se esse paciente tem na família alguém que já tenha aneurisma, que tenha tido algum outro tipo de problema neurológico, ou se o próprio paciente já tem histórico de algum outro problema neurológico, para a partir daí a gente direcionar quais os exames são necessários para uma investigação adequada. A partir disso, determinar qual é o melhor tratamento, qual é o tratamento mais indicado para esse paciente. Existem alguns sinais de alerta que chamam a nossa atenção em relação ao quadro de cefaleia, porque apesar da cefaleia ser um sintoma muito comum e muito frequente dentro do consultório, muitas vezes tem alguns sinais que acabam chamando a nossa atenção para uma investigação mais profunda. Por exemplo, aquele paciente que começou com uma dor de cabeça súbita, que não tinha histórico de cefaleia antes, ou que mesmo tivesse uma dor de cabeça anteriormente, ele começou a mudar muito o padrão da dor, o tipo da dor, a duração, começou a ter algum outro sintoma associado a essa dor que não existia antes. Aqueles pacientes que sofreram um trauma crânioencefálico, um AVC prévio e que começaram a manifestar dor de cabeça. Os próprios pacientes do COVID, que é a nossa atualidade e que muitos casos acabam manifestando cefaleia numa síndrome pós-Covid, com uma cefaleia muito intensa, alguns sinais neurológicos focais. Quando a gente faz o nosso exame neurológico, a gente nota algum sinal focal específico naquele exame que a gente está fazendo no paciente. Um exame de fundo de olho, a gente consegue ver alguma alteração específica, e a partir daí a gente determina qual é a necessidade de uma investigação com exame de imagem, de uma investigação com coleta de líquido cefalorraquidiano, alguns marcadores biológicos, alguns exames de sangue mais específicos. Então, é sempre importante a gente ir atrás e investigar
quando a gente tem alguma dor que acaba interferindo no nosso dia a dia. Porque, como diz Shakespeare, todo mundo é capaz de suportar uma dor, com exceção de quem a sente. Muito obrigada pela atenção. Não deixe de assistir o próximo vídeo, onde eu vou falar mais especificamente sobre cada tipo de dor de cabeça. Vou começar no próximo vídeo falando um pouquinho mais para vocês sobre a enxaqueca, a migrânia, um tipo muito comum de cefaleia primária. Obrigada!